com relação às medidas que devem ser votadas, esse projeto na comissão da Câmara hoje, as medidas anticorrupção, a Cris Viana falou, está mais do que na hora desse projeto ser aprovado, chega de tentar fazer manobras para se barrar e enfraquecer as medidas. Alain, porque às vezes, assim, até hoje um telespectador falou assim, ai Maria, mas vai explicando pra gente o que está acontecendo, porque quando começa essa história, tem que votar primeiro na comissão, depois tem que votar na CCJ, depois tem que votar no plenário, às vezes o telespectador fica com medo de algum momento haver uma manobra e ele não está E também o texto foi mudando, né? Ontem à noite não se sabia mais que texto exatamente que era, não sei como é que está isso. Na verdade, o que acontece? A Constituição prevê que quando você vai fazer uma alteração na Constituição, é preciso constituir uma comissão especial para tratar disso. É razoável, né? Porque, você, afinal de contas, você vai mudar o principal documento do país, né? E por isso que era importante o trabalho dessa comissão, porque ela resultou num texto final, que esse texto é o texto que vai ser apreciado no plenário. Mas foi o que vocês falaram, pode mudar tudo e aí é que reside o perigo mesmo. Agora, Maria, eu queria chamar muita atenção para uma história incrível que aconteceu hoje na votação da comissão. Tá? Não sei se a gente consegue mostrar aí no tablet. Temos na linha 9, por favor. Esse é o Valdir Colato, ele é um deputado federal do PMDB de Santa Catarina. Ele é o autor de uma das novas propostas que entrou no relatório do deputado Onyx Lorenzoni, que é a proposta que pune também a pessoa que vende o seu voto, não só o político que compra o voto, mas a pessoa que vende o voto. O deputado Valdir Colato achou a punição prevista pelo Onyx Lorenzoni muito baixa, uma punição de 1 a 4 anos de prisão. E ele protestou, dando uma entrevista para o repórter Evandro Éboli, que é uma pérola assim, da política brasileira. Ele diz o seguinte: o eleitor, quando vende voto, é muito mais responsável, é o corruptor. Hoje só se penaliza quem compra. Você não imagina o que o político sofre numa campanha. Não é a política que torna o político bandido, mas o voto que o torna. Eu não posso acreditar. Tem inacreditável. A culpa é dos eleitores. Tenho 10 mandatos nas costas e perdi 2. Virei suplente por ter me recusado a comprar voto. Então, É o eleitor que bate na porta e diz assim, deixa eu vender meu voto para você. Não, faz um leilão. Coloco para vender meu voto. Meu voto. A culpa é do eleitor. Tem um leilão. Não sabia não, Maria? Sabia Tem um não, leilão, Flavinha? jamais. Inacreditável o tênis clube. É por essas e por outras que a população fica indignada e entram na nossa janela para falar, não quero mais comentar não, Maria. Quero mais comentar. E votaram de graça, né, nesse senhor, pelo que ele declarou. Exatamente. Também é espantoso. O eleitor é o corruptor, ele que força, né, o político deixa eu votar, deixa o político eu votar em você, não é? E o político não vai dar nenhuma contrapartida, não tem culpa de nada. Valdo Cruz. Agora é bom que só entra fera na minha linha 2. Olha, vai pulando cada um, né? De mais peso que o outro. Valdo, querido, uma boa tarde para você. Morro de ciúme quando você fica aparecendo lá com a Raquel, com a Aline. Eu digo, onde está o Valdo? Valdo Cruz, como é que está a repercussão aí dessa bomba esperada? Começa a ser assinada a delação, ou as delações começam a ser assinadas por executivos da Odebrecht. Maria Beltrão, boa tarde. Primeiro, quando você quiser me chamar, é só chamar, estou aqui à sua disposição. Obrigada. Segundo, vem aí aquela delação que é chamada delação do fim do mundo, né? Aquela delação que era tão esperada aqui em Brasília. Eu estava agora, coincidentemente, almoçando com um assessor do presidente Michel Temer, e o que ele me disse sobre essa questão da delação? Fui informado aí pela nossa chefia da Globo News que estávamos publicando, divulgando a assinatura desse acordo de delação. A gente tem que saber que é o acordo de delação que ainda tem que ser homologado pelo Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. O que esse assessor me disse? Tem um lado ruim, que é o seguinte, vai criar muita turbulência, essa delação da Odebrecht vai gerar muita turbulência, não só dentro do Palácio Planalto, mas também aqui dentro do Congresso Nacional. Agora, o que ele me disse? Maria, tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? É o seguinte, estava todo mundo aqui em Brasília e também no mundo real da economia, principalmente investidores, todo mundo vai parado aguardando essa delação da Odebrecht. Afinal, está todo mundo dizendo que antes da delação da Odebrecht vir a público, dificilmente a gente pode se movimentar, porque a gente não sabe a dimensão do estrago que essa delação da Odebrecht pode causar, tanto dentro do Palácio do Planalto, no entorno do presidente Temer, como aqui também no Congresso Nacional. O que esse assessor me perguntou? E aí,
quando começam a vazar as primeiras informações do acordo de delação. Eu disse, ó, não dá para saber, mas geralmente, pelo que a gente conhece, tão logo um acordo é assinado, algumas informações começam a aparecer. E esse é o temor do Palácio do Planalto. A informação que ele me deu é o seguinte, em relação ao presidente Temer, ele me disse que existe uma certa tranquilidade em relação a ele, que sobre ele especificamente não iriam surgir grandes informações, talvez só informações mais paralelas, assim, não que pudessem ferir diretamente o presidente Temer. Na avaliação desse assessor e também de outros assessores com quem eu já vinha conversando sobre a delação do Odebrecht. Agora, o entorno do presidente Temer, aí não. Aí existe uma certa preocupação sobre essa dimensão de qual estrago que isso pode causar ali no entorno do presidente Temer. A gente tem que ver o seguinte, muita gente ha falado que essa delação pode atingir ministros do presidente Temer e muitos líderes da base aliada do presidente Temer aqui no Congresso também, viu, Maria? Então, assim, pelo menos é o seguinte, tem um lado ruim, que vai criar muita turbulência, segundo ele. Tem um lado positivo que passa aí, só chega essa delação e aí começa-se um tempo novo. Ele disse o seguinte, os investidores estavam, que eu até conversava muito, Maria, com alguns investidores desde a semana passada, eles também, tudo que eles me perguntavam, ia começar a conversa com eles e me perguntavam, e aí, a delação da Odebrecht sai quando? Começa quando? Quando é assinada? Veio o dia e agora a gente vai tentar descobrir, viu, Maria, qual o tamanho dessa assombração. Se essa assombração vai criar muito medo, como está prometendo aqui dentro de Brasília, aqui Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Vamos ver o teor explosivo dessa delação. Valdo, eu tenho uma curiosidade. Quando sai uma notícia como essa, muda o comportamento aí dos parlamentares? Eles somem da vista dos repórteres, a sala do cafezinho fica lotada. Existe alguma mudança? Ou isso é só uma impressão aqui dessa leiga que está tão longe aí do burburinho? Muda alguma coisa na psicologia, no comportamento dos parlamentares aí no Congresso? Com certeza, Maria, muda de certa forma o seguinte, quando você chega perto dele, você olha, não temos nada, não tem nada a ver comigo. Para começar, você vê pouca gente pelos corredores hoje, porque todo mundo vai ficar nos seus gabinetes tentando pegar mais informação sobre essa bomba que chega ao colo em Brasília pela Globo News, de que foi assinado o acordo de delação, então eles vão ficar ali. Em público, sim, não tem nada a ver com isso, mas nos gabinetes, nos bastidores, existe uma grande preocupação exatamente, será que eu, Valdo Cruz, jornalista, mas os políticos, né? Será que eu vou estar nessa relação? Porque existe uma grande preocupação, por quê? O que me disseram gente de empreiteiras, a Odebrecht, ela não figurava ali entre as empresas que mais doavam legalmente para campanhas políticas. Por quê? Porque o grosso do dinheiro da Odebrecht era dado, segundo esses empreiteiros, era dado por Caixa 2, dinheiro que não era contabilizado. E isso, segundo eles, pegava todo mundo, pegava gente desde a oposição e gente principalmente do governo. A gente tem que lembrar que até pouco tempo, quem era oposição hoje era governo há pouco tempo. Então é o seguinte, só inverteram os papéis, mas a tendência da delação da Odebrecht é pegar todo mundo que estava no governo e que está no governo neste momento. Então é o seguinte, nesse momento, viu, Maria, exatamente, o pessoal fica ali meio escondido, querendo dizer o seguinte, não tenho nada a ver com isso, mas no fundo, existe um grande temor sobre a dimensão, quem exatamente vai estar envolvido nessa questão da Lava Jato. Eu acabei de encontrar agora, viu, Maria, o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República. Aí eu perguntei para ele, procurador, acabamos de ter informação que o senhor assinou o acordo de delação da Odebrecht. Ele conversou, ele disse, não, sobre esse tema eu não trato publicamente, porque exatamente, ele não pode tratar publicamente sobre isso. Agora, pelo menos ele não negou. Então é o seguinte, vem aí realmente essa delação para causar muito temor em Brasília, mas tem esse lado positivo. Pelo menos é o seguinte, sai essa delação, começam a ser divulgadas exatamente essas informações que os empreiteiros, são cerca de mais de 70 executivos que estão prestando delação premiada, principalmente a de Marcelo Odebrecht e do seu pai Emílio Odebrecht. Então, faz isso, passa-se uma régua, acaba-se com esse temor, é o seguinte, quem vai sobreviver daqui para frente? Ou seja, com isso, este sobrevive, este não sobrevive. Vai ser bom para o mercado financeiro. Inclusive, na segunda-feira teve a reunião do Conselhão, né, aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, lá no Palácio do Planalto, que reúne empresários, sindicalistas. Eu conversei com vários empresários pesos pesados e eles também viviam me perguntando o seguinte, quando vem a delação da Odebrecht, qual vai ser o teor de estrago no mundo da política sobre isso, e é preciso que ela saia logo exatamente para a gente começar a trabalhar e colocar o país para funcionar. Essa é a preocupação do mundo real da economia, viu, Maria? Valdo Cruz, obrigadíssima pela sua informação.